vamos compartilhar a história de Ana. Quem era Ana? Ana era uma mulher de Deus, né? Abençoada, uma mulher casada, né? Uma mulher que fez algo que nos veio chamar a atenção. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ana era uma mulher estéril. E ela tinha uma rival que a provocava todos os dias da sua vida por ter filho. E ali Ana se sentia diminuída, se sentia não desprezada porque o marido a amava, mas sempre havia ali algo que vinha incomodá-la. Eu acredito que através da sociedade, porque naquela época a mulher tinha que dar filho a seus maridos. E era importante, principalmente varão. E Ana era aquela mulher que não podia. Hoje não é diferente. Às vezes na nossa vida vem casos que nos faz vulneráveis, nos enfraquece, nos deixa para baixo. Então o que podemos aproveitar e tirar dessa história de Ana? Que existem casos e casos. Na vida de Ana era tão somente um filho que não podia dar ao seu marido, mas ela tinha um marido e o amor dele. Mesmo a rival tendo filho, também tendo a rival. Mas sabemos que Deus se aperfeiçoa na fraqueza, naquilo que a gente não pode, naquilo que a gente não tem condição nem alcança. Foi como Deus fez na vida de Ana. Então Ana todo ano subia à casa do Senhor para adorar. Era como se a gente se arruma e vai à igreja, né? E ali tinha um sacerdote, e aquele sacerdote ali abençoava Eucana, que era o esposo de Ana e de Penina, e ali eles iam para casa abençoados. Mas na hora de dividir, né, a porção, né, ele dava a porção dupla a Ana, e Ana, com amargura de alma, só fazia chorar. Mas Ana, por que choras? Porque o esposo via a situação que a esposa estava, né? Por que assim? Porque assim, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Mas, para que Ana fosse feliz, porque ela não precisava conquistar o amor do marido, ela já tinha. Mas que para as provocações da rival acabassem, ela tinha que ter filhos, ela tinha que deixar de ser estéril, ela tinha que mostrar o poder de Deus na vida dela como mulher de Deus, né? Sabemos que mesmo a mulher estéril não tendo filho, mas tem Deus na vida dela e o poder de Deus é manifesto. Mas nesse caso, Ana queria manifestar através de um filho o poder de Deus. E todo ano era a mesma coisa. Ana subia com seu marido Eucana, a sua rival. Eu acredito que eram muitas provocações. Mulher, briga de mulher já viu, né? Provoca dali, provoca daquela, e sempre aquele moinho. E Ana só fazia chorar, não queria comer. De repente, hoje, a gente veria como uma depressão, né? Não estou dizendo que Ana estava depressiva, nem era depressiva, mas se ela só fazia chorar, não queria comer e tinha amargura de alma, quem sabe não era um passo a depressão. Mas Ana não deu ouvido a isso, não negócio de depressão, nada. Eu quero é que o poder de Deus seja manifesto em minha vida, eu quero um filho. E ela sabia o que realmente queria. E ela não ficou de braços encruzados, porque era difícil para Ana ter um filho naquela época, e mais estéril. Porque a medicina não era tão avançada como hoje. Né? Hoje tem tudo, né? Que a mulher possa vir ter filho. Mas antigamente não. E Ana, por ser estéril e a medicina não ser tão avançada, era mais dificultoso e só um milagre. Ela precisava de um milagre. E o milagre era urgente. Por quê? Porque a rival a deixava triste, a deixava desanimada, a deixava amargurada, a deixava abatida. O seu autoestima não era alto, né? Aquele autoestima de uma mulher feliz, ainda que tendo o seu esposo e o amor dele. Ela não era feliz, resumindo. Então aquilo perturbava, feria, machucava, amargurava, sendo que ela, a mulher de antigamente, aceitava o relacionamento do marido com outra, porque era quase como normal. Hoje não, hoje
uma mulher só para o marido e um marido só para a mulher, porque existia a lei do casamento, mas naquela época também existia, mas se podia ter, né? Que pode fazer. Então, mas hoje até ainda tem também sem ser necessário. Então, Ana ali, esse ano, ela todas as vezes ia à casa do Senhor e nada mudava. Mas esse ano, o qual ela foi, o ano o qual ela foi, ela ali foi determinada. Hoje eu quero a minha bênção, hoje eu quero a minha vitória e eu vou provocá-la. Então Ana, quando chegou, aqueles mesmos costumes, viagem de 3 dias, ia, chegava lá, né? Passava aquela festa, era como uma festa, todo mundo se reunia, o profeta abençoado e voltava para casa. Aí o que foi que Ana fez? Ana estava cansada, porque o homem e a mulher de Deus não vive de religiosidade, vive da força e o poder de Deus. Ana precisava de um avivamento na sua vida, da sua fé, usar a sua fé e colocá-la em ação, a confiança e a coragem, né? E ali Ana foi orar. Aí Eli olhou Ana assim e disse: até quando estarás embriagada? Mas Senhor, eu não estou embriagada, sou uma mulher atribulada, amargurada. E aqui vim derramar a minha alma perante o Senhor. E ele disse então que o Deus de Israel, que Deus conceda a tua petição. E ela enxugou seus olhos e foi para casa. Então ali o profeta a abençoou, mas a amargura dela é tão grande, tão extrema, que ela teve como uma embriagada. Às vezes a nossa dor e o nosso sofrimento é tão grande que as pessoas nos desconhecem, pensa que a gente tomou umas e outras, ou até mesmo fez qualquer outra coisa errada, mas não, às vezes transpassa a nossa dor e o nosso sofrimento, que dá para ver no nosso rosto, a dor e o sofrimento, a angústia, a tristeza, ou a falta daquilo que a gente quer muito e não consegue. E Ana o que fez? Fez um voto diante de Deus. O poder do voto. Então Ana lutou, mas viu que era impossível. Disse: não, agora é o poder de Deus. E fez um voto a Deus: Senhor, se me deres um filho varão, ao Senhor o darei. Então, depois que Ana desmamou seu filho, né, ele parou de mamar, levou à casa do Senhor e entregou a forma e a maneira que ela falou no voto que fez diante de Deus. Então Ana ali passou a ser uma mulher feliz, passou a ser uma mulher alegre, passou a viver, porque ela não vivia, ela vegetava. Mesmo assim, em nossas vidas, às vezes a gente quer uma casa, muito uma casa, às vezes a gente quer muito um carro, às vezes a gente quer muito algo, às vezes tão pequeno que para os outros é insignificante, mas para nós é grande, é importante. E por causa de não ter nem conseguir, porque às vezes a vida financeira é tão pouca que não dá para adquirir aquilo ali, ou as possibilidades, a falta de oportunidade, e principalmente na crise em qual vivemos, a gente não consegue, aquilo amargura, entristece, né? Deixa a gente de cabeça baixa, às vezes a gente fica depressivo, angustiado, não quer comer, às vezes dorme, mas aquela preocupação: como eu vou pagar aquela dívida, como eu vou sobreviver com a minha família, como eu vou pagar aquele aluguel, como eu vou pagar aquela água, aquela luz, ou até mesmo como eu vou pagar aquela dívida, adquirir dívida, e ali vai acumulando, ou qualquer outra coisa, e vem a nos deixar diminuído, né? Vem deixar a gente lá para baixo. Mas o poder de Deus é aquele que se aperfeiçoa na fraqueza, como Ana. Ana estava se sentindo fraca, debilitada, mas o Senhor a contentou e a abençoou. Mesmo assim somos nós, aquele que não consegue pagar a dívida, vai pagar, porque Deus é aquele que abre porta e aquele que fecha também. Jamais ele vai fechar uma porta diante de você precisando, necessitando, porque Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus não é perverso, né? E aquela porta que se fecha porque não servia, não dava para você entrar ali, porque ia se decepcionar, ia ter sofrimentos que nem precisava e necessitava. Então Deus é sábio, entendido e inteligente, como foi na vida de Ana.
Olha se Ana não mudou a sua vida. Ali estava com o seu filhinho no seio, tirou, né? E ela tinha que cumprir aquele voto. Levou o homem de Deus e ele deixou na casa do Senhor para todo sempre, que é o nosso profeta Samuel. Então, a palavra de Deus é assim. Quando a gente está bem lá embaixo, no extremo, Deus ergue e nos restabelece, nos abençoa. Ainda que esteja entre a vida e a morte, ou até mesmo esteja, né, fraquejando na caminhada, ou queira nunca desistir, nunca voltar atrás, jamais. Porque voltar atrás não traz a bênção e a vitória, nem muito menos, porque fica pela metade do caminho, nem muito menos alcançará a bênção, porque é como uma caminhada, você vai caminhando até chegar é como a gente faz planos, e aquele plano está todo feito, tem que ir lá e conseguir ir até o final, porque ficar pelo caminho e os planos ficam tudo sem válido nenhum. Então é assim na vida do ser humano. Então essa é a palavra nesta manhã.